Ei pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje começando a semana 5 do PET 2 e o tema dessa semana é o princípio fundamental da contagem ou então o princípio multiplicativo. Então todas as questões aqui hoje vão abordar essa temática, né? Vamos começar já com a questão 1. Yasmin gosta de ir nas festas sempre utilizando looks diferentes. Por isso, ela nunca utiliza a mesma combinação de roupas, blusa, saia ou short ou calça e calçado. Sabendo que ela possui 10 blusas diversas, 3 saias, 4 shorts, 2 calças, 3 sapatilhas, 2 tênis e 2 sandálias, quantas festas ela poderá ir utilizando somente essas peças, sem repetir nenhuma combinação? Então, como que a gente pode montar essa nossa questão aqui? Olha, eu sei que se ela tem 10 blusas, né, vamos listar aqui a quantidade de blusas que ela tem. Vou colocar B para blusas, tá? Já a quantidade de saias, shorts ou calças que ela tem é 9, né? Se a gente pode considerar que, olha, 3 saias, 4 shorts e 2 calças, o que dá um total de 9 saias, shorts, vou colocar saia, short e calça. Então, SSC, saia, short e calça. E ainda um total de 3 sapatilhas, 2 tênis e 2 sandálias. Somando isso aqui, a gente tem um total de 7, né? Sapatilhas, tênis e sandálias. E para descobrir o total de combinações possíveis que todas essas roupas formam, eu vou multiplicar todas essas informações então que nós temos. 10 vezes 9, 90 vezes 7, 630. Então, ela tem um total de 630 maneiras diferentes de ir a festas, né, utilizando somente essas peças. Então, né, já que ela não quer repetir, ela consegue ir em 630 festas utilizando essa combinação de roupas aí. Vamos para a questão 2. A questão 2 é a seguinte: o diretor de uma escola convidou os 280 alunos do terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez, um aluno é sorteado e dá sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores, e o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque o PET de vocês, né, ele não apresenta o restinho aqui da questão. Então, eu tive que procurar aqui na internet, que eu vi que ficou meio estranho o final da questão, e procurei e achei que estava faltando essa parte aí. O que eu tenho que fazer aqui nessa questão é determinar, né, de quantos modos possíveis esse personagem vai esconder esse objeto em um dos cômodos. Nós sabemos que tem 5 objetos, que são 6 personagens, um total de 9 cômodos. 5 vezes 6, 30 vezes 9, 270. Então, o princípio multiplicativo, gente, é só a gente multiplicar mesmo. Então, eu tenho 270 maneiras de esconder, né, esse objeto utilizando esse personagem nesses cômodos aí da casa. E se eu tenho 270 maneiras diferentes, né, então eu tenho 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. Sim, olha, eu tenho um total de 280 alunos, logicamente eu vou ter 10 respostas a mais, ou seja, 10 dessas respostas teriam que se repetir. Então elas não seriam distintas mais, elas não seriam diferentes. Então a nossa resposta dessa questão já é a alternativa A, né? Não é 20 alunos a mais, não são 119, também não são 260 e muito menos 270. Vamos para a próxima questão. A questão 3 é a seguinte: um time de futsal composto por 10 jogadores é necessário escolher um capitão e um suplente para representar a equipe nos jogos. Quantas combinações distintas desses dois representantes podemos ter? Então, para a gente poder resolver essa questão, olha, eu vou escolher então o capitão, vou colocar aqui como C, e o suplente, que eu estou colocando aqui como S.
né? Se eu tenho 10 jogadores e dentre esses 10 jogadores é que vão ser escolhidos, né? O capitão e o suplente, então eu tenho 10 pessoas possíveis que podem ser o capitão. Mas depois de escolhido o capitão para ser escolhido o suplente, vocês concordam que um deles já virou o capitão? Então restam 9 jogadores que podem ser escolhidos para se tornar o suplente. Então, já que eu preenchi as minhas casinhas, vou aplicar aqui o princípio multiplicativo. 10 vezes 9 dá um total de 90 combinações diferentes, que é a alternativa C. Bem tranquila essa questão também, né? Vamos para a próxima, então. A questão 4 é a seguinte. Em um sorteio para uma competição, temos 2 caixas com 4 nomes de times cada uma. Sabendo-se que para definir os jogos, retira-se um nome da primeira caixa e depois outro da segunda, responda. Quantos confrontos distintos podemos ter no primeiro sorteio? Para a gente poder resolver essa letra A aqui, eu tenho que verificar o seguinte, eu tenho 2 caixas, né? Vamos colocar 2 risquinhos aqui para representar 2 caixas. Na primeira caixa eu tenho 4 nomes de times, na segunda caixa eu tenho 4 nomes de times. Então, no primeiro confronto, né? No primeiro sorteio, nós vamos ter um total de 16 confrontos. É só multiplicar aqui, gente. Na letra B, nós temos o seguinte. Depois de retirado o nome dos 2 primeiros times e definido o primeiro confronto, quantos confrontos podemos ter agora? Então, mais uma vez, nós temos 2 confrontos. Só que pensa comigo, se eu já fiz um primeiro sorteio, se eu já retirei, né, o nome de um time em cada uma das caixas, sobram 3 nomes de times ainda para um segundo sorteio, certo? E o que vai dar aqui, então, um total de 9 confrontos. A letra C, caso um time da segunda caixa tenha sido excluído da competição pela federação, quantas serão as possibilidades de confrontos no primeiro sorteio? Considerando, então, que um time da segunda caixa tenha sido excluído, então nós temos 4 times na primeira caixa, normalmente. Já na segunda, nós teremos 3 times. Então, 4 vezes 3 dá um total de 12 possibilidades, né? Um total de 12 confrontos também. Então, vamos para a última questão. A quinta questão é a seguinte. Um cliente solicita a uma empresa de ornamentações um total de 30 conjuntos de mesas ornamentadas. Porém, este cliente exige que cada conjunto de mesa seja diferente entre si. Sabe-se que um conjunto de mesa é composto por mesa, forro de mesa e ornamentação, e que a empresa possui 3 modelos de mesa distintas, 3 modelos de forros e 2 tipos de ornamentações. Analise esta situação e responda. A empresa conseguirá atender o cliente sem que haja necessidade de novas compras de mesas, forros ou ornamentações? Justifique com cálculos. A empresa está solicitando um total de 30 conjuntos de mesas ornamentadas. E nós sabemos que esse conjunto de mesas ornamentadas, né, é por modelo de mesa, de forro e também de ornamentação. Então, o cálculo necessário aqui nesse caso é 3. Nós temos 3 mesas distintas, 3 forros distintos e 2 tipos de ornamentação. Multiplicando aqui, 3 vezes 3 vezes 2, dá um total de 18 maneiras, né, de 18 formas diferentes. Se ela quer um total de 30 mesas, não é suficiente, então, o que a empresa fornece. Aí, nesse caso, então, não é possível atender essa solicitação. A letra B. Caso não seja possível, calcule qual é a quantidade mínima a ser acrescentada nos forros. Faça um novo cálculo para justificar. Então, a quantidade de forros, vamos supor que são 4 forros agora que nós temos. A quantidade de mesas continua sendo a mesma e a quantidade de ornamentação continua sendo a mesma também. Então, se forem 4 forros, vai ser 3 vezes 4, 12, vezes 2 dá 24. Ou seja, 24 ainda não atende à solicitação necessária. Já se forem 5 forros, vamos ver a quantidade de mesas, né? Ela não vai variar. Então, 3 vezes 5, 15 vezes 2, 30. Ou seja, a quantidade mínima de forros necessárias é de 5 forros aqui para a gente poder realmente atender toda a situação aí nesse caso. E para a gente poder finalizar a nossa aula, vocês vão me mandar a sigla
PFC, ou seja, princípio fundamental da contagem. Me manda isso lá no WhatsApp para vocês garantirem a presença de hoje. É isso. Bons estudos e até a próxima. Tchau!